Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Mais uma vez nos encontramos no programa Luz da Vida para falar a respeito daquele que é a luz da vida, nosso Senhor Jesus Cristo. Estas palavras que dão título ao nosso programa são palavras do próprio Jesus Cristo, extraídas do capítulo 8 do Evangelho segundo João, versículo 12. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Essa categoria, luz, pode parecer uma categoria unívoca, isto é, o sentido dessa palavra parece ser único. E de fato é. Quando se fala de luz, obviamente não se compreende trevas. Luz é luz, trevas são trevas. Porém, eu quisera começar o programa de hoje falando de uma sutileza que nós encontramos nas cartas do apóstolo Paulo, mas para comentar esse texto de São Paulo, da segunda carta aos Coríntios, precisamos primeiro citar uma palavra do apóstolo e evangelista João no seu prólogo, o prólogo do seu evangelho, para nós fazermos uma diferença entre luz verdadeira e luz falsa. Mas alguém poderia dizer, o senhor está dizendo bem, o senhor está falando com precisão, Dom José? Existe luz verdadeira e existe luz falsa? Não seria melhor falar apenas de luz? Luz é luz e, portanto, só existe luz verdadeira, não existe luz falsa? A coisa não é bem assim. Eu queria primeiro ler um texto do prólogo do Evangelho segundo João, a respeito dessa expressão, luz verdadeira. E depois falar, à luz de um texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, de uma luz que não é verdadeira, mas que se apresenta como luz verdadeira. Depois, do mistério do pecado, lamentavelmente introduziu-se na história da humanidade essa realidade sombria que, na verdade, surge das trevas, mas que tenta se passar pela luz verdadeira. O adjetivo verdadeira, verdadeiro no feminino, que vamos encontrar agora num versículo do prólogo de São João, mostra muito bem que uma das artimanhas do príncipe das trevas é imitar nosso Senhor Jesus Cristo. É enganar-nos para que nós pensemos que a vontade do diabo é a vontade de Jesus, que o desejo do inferno corresponde à vontade do céu, quando as coisas não são absolutamente assim. Vamos então ao prólogo do Evangelho segundo João. Capítulo 1, versículo 9. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Alguém poderia dizer, mas o evangelista aqui exagerou? Não precisava dizer verdadeira. Luz é luz? Ou é verdadeira ou não é luz? Nada é colocado por acaso na Bíblia. Ao se falar de verdadeira, o autor quer deixar para cada um de nós uma mensagem subliminar. Existe uma luz que não é verdadeira. Mas antes de falarmos da luz que não é verdadeira, vamos ao Evangelho segundo João, capítulo 10, onde Jesus diz, eu sou o bom pastor. Havia necessidade de falar de bom? Não seria suficiente dizer, eu sou o pastor? Uma música muito bonita que nós entoamos nas igrejas, sobretudo na celebração da Santa Missa, diz o seguinte, maus pastores, em dia de sombra,
não cuidaram e o rebanho se perdeu. No Antigo Testamento já temos esta ideia. Os falsos pastores, bem como os falsos profetas, bem como os falsos sacerdotes, os falsos seguidores de Deus e assim por diante. Depois do mistério do pecado, toda a realidade criada por Deus está sujeita a esta dupla possibilidade: a luz ou as trevas, a autenticidade ou a incoerência, a verdade ou a mentira, a luz ou as trevas, a vida ou a morte. Nosso Senhor Jesus Cristo, portanto, por meio do evangelista João, ao colocar verdadeira esta expressão associando-a à luz, sabia perfeitamente o que queria dizer. Ora, dito isso, agora é preciso ir ao encontro da luz que não é verdadeira, da luz que é, na verdade, uma caricatura da verdadeira luz. E aqui nós, no quarto programa, do nosso Luz da Vida, temos que introduzir pela primeira vez esta categoria que precisa ser citada, vai ser recorrente nas nossas reflexões sobre a luz da vida, o seu oposto, o antagonismo que existe entre a luz e a oposição dela às trevas. Chegou a hora, então, de lermos na segunda carta de São Paulo aos Coríntios a luz que não é verdadeira. Esses tais são falsos apóstolos, operários desonestos, que se disfarçam em apóstolos de Cristo. O que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras. O texto diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. A expressão transfigurar-se na Bíblia tem o significado positivo. Jesus se transfigurou diante dos apóstolos Pedro, Tiago e João no monte que a tradição chama de Tabor, ou seja, da aparência mortal, digamos assim, normal, terrena de nosso Senhor Jesus Cristo, para o seu rosto, o seu corpo, também a sua roupa, tudo transfigurado. Jesus antecipa no mistério da transfiguração aquilo que vai acontecer com o seu corpo glorificado após a ressurreição. A transfiguração do Senhor. Aqui, o verbo é utilizado para mostrar que o demônio tem uma capacidade de mudar, de disfarçar-se, de mostrar a sua aparência como se fosse uma aparência brilhante, sedutora, encantadora. É um não perfeito, mas um quase perfeito imitador de Cristo Jesus. O demônio se transfigura em anjo de luz. Qual a sua intenção? Com que finalidade ele realiza este embuste, esta enganação, esta artimanha? A finalidade é enganar. Ele é, por antonomasia, por definição, é o próprio Jesus quem diz, João capítulo 8, versículo 44, pai da mentira. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio. Se a intenção do demônio é somente enganar, iludir a natureza humana, a criatura humana, outra não é a sua intenção última, afastá-la de Deus. Confundi-la, seduzi-la
arrastá-la para longe da verdade que é Cristo, Ele que é Pai da mentira, e assim empurrar a alma humana no caminho, nas sendas do inferno, da condenação eterna. Então, com esse texto da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, nós percebemos que luz verdadeira no prólogo de São João, capítulo 1, não é uma expressão exagerada, não é uma redundância. Jesus é a luz do mundo, mas não é a única luz. Quantas luzes existem no mundo? Tantas quantas o demônio queira mostrar para o homem. No segundo bloco, nós vamos falar das inúmeras possibilidades de embuste, de engano, de sedução do demônio. Quase sempre, o demônio se nos apresenta como um ser iluminado. Veremos concretamente, dando muitos exemplos, como identificar essas manifestações de luz do diabo. Ele era a luz verdadeira. Nenhuma palavra na Bíblia é colocada gratuitamente. E quando nós identificarmos tal palavra, epa, alto lá. A Bíblia nos quer dizer alguma coisa. Luz verdadeira. Quer dizer que não é a única luz. Esta é a luz e é verdadeira. O bom entendedor descobre logo. Se a Bíblia fala de luz verdadeira, é porque existe luz que é imitação. E a imitação do diabo com relação à luz não é uma imitação barata. Ela é rebuscada, ela é sutil. Ela parece verdadeira. Não é uma imitação que se descobre falsa, barata. Uma imitação feita às pressas. Não, ela é muito bem pensada. Ela é uma imitação inteligente, apesar de falsa. No próximo bloco, nós vamos entrar em cheio nas manifestações da luz falsa.